Muito bem. No estudo número 9, Jesus, a fonte da vida, chegamos na parte de segunda-feira, onde fala que crer é igual a nascer de novo. João 3, do capítulo 3, do verso 1 ao 21, existe o diálogo de Jesus com Nicodemo, onde Jesus mostra a Nicodemos que é necessário nascer de novo para que a pessoa possa alcançar a vida eterna. Nicodemos, a princípio, pensou de forma biológica. Tenho que voltar ao ventre da minha mãe, eu sendo velho? Jesus disse, não, Nicodemo. Nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer de novo significa você recomeçar a vida de forma espiritual. Você começa do zero. Dessa forma, você apaga a vida antiga. E você começa, então, uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo. E, então, dessa forma, crê em Jesus e pode, então, entrar no céu. Por isso, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos eu vou atrair para a cruz. E quem crer em mim, essa pessoa terá garantida a vida eterna. Logicamente, vai ser necessário uma comunhão. Não é apenas crer. Tem que mostrar porque a crença vai fazer uma diferença na vida da pessoa. É a crença em Jesus que vai possibilitar o novo nascimento e andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você assim crê em Jesus, qual é o primeiro passo que acontece? O que acontece primeiro? É como se fosse uma roda cheia de raios. É a fé ou é o arrependimento? Na verdade, qual é o raio que primeiro assim estremece em nossa vida? É a nossa fé ou é o arrependimento? Na verdade, as duas vibram ao mesmo tempo. É como se fosse uma roda de uma bicicleta com vários raios e eles então são mexidos. Por isso, podemos dizer que quando nós recebemos a graça, no instante que recebemos a graça, assim entra no nosso coração a graça e naquele instante nós cremos em Jesus como o nosso Salvador. E assim temos vida eterna. Nós nos arrependemos porque cremos e cremos porque nos arrependemos. E o resultado é o novo nascimento, que é a salvação, que daí em diante possibilita o crescimento da fé. A pessoa cresce porque nasceu de novo. Cresce por causa da palavra, cresce por causa da graça, cresce por causa da comunhão com Deus. Pergunta número 4. Quais os passos principais para que a pessoa possa, então, ter a vida eterna? O apóstolo João escreveu em João 1, verso 12 e 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, quais são os passos para a pessoa, assim, ser um cristão e ter a vida eterna? Resposta, primeiro passo, crer em Cristo como Salvador. E segundo passo, é assim, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. E então, Ele nos transmite a vida eterna. Essa vida eterna, ela está além da vida física que temos. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque vai ter dentro dele a vida eterna. E quando Jesus chamar a pessoa no último dia, aquela vida que a pessoa recebeu, ela vai fluir e a pessoa vai ressuscitar. Por isso, Jesus Cristo tinha vida não derivada, ele tinha vida em si mesmo. Para quem quer em Cristo como nosso Salvador, nós vamos precisar ter fé. A fé é um dom de Deus. Nós não temos fé. Ela nos é, assim, comunicada por Deus. E através disso, nós então passamos a ouvir a palavra de Deus e a fé vai crescendo. Através da palavra, o Espírito Santo nos faz conhecer Jesus e nos faz conhecer a obra de Jesus, sua missão, seu sacrifício. E assim a pessoa vem a crer, assim como sendo uma pessoa perdoada, justificada por Deus. E por consequência, com direito à vida eterna. João, em seu evangelho, ele relatou assim as palavras de Cristo, de que quem nele cresce teria a vida eterna. E porque Jesus tinha a vida em si mesmo, ele poderia comunicar para quem quisesse. A vida física é algo que nos foi dado. A vida de Cristo não foi uma vida derivada, foi uma vida assim que veio do Espírito Santo. O que foi gerado em Maria foi do Espírito Santo. Não foi uma vida comunicada assim pela junção de um homem e de uma mulher. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Então Jesus não tinha vida emprestada. A vida dele era uma vida original. Por isso que quando ele morreu e foi enterrado, antes ele tinha dito, eu posso dar minha vida e tornar a reavê-la. O anjo só chegou e disse, teu pai te chama. E ele acordou.
A vida fluiu dentro dele porque já existia. Apenas houve um descanso sabático para que se cumprisse a profecia e a lei de Deus. Dessa forma, Jesus hoje nos comunica a vida. A vida que ele nos comunica é uma vida assim que vai fluir para a eternidade. Pergunta número 5. Qual o resultado de se crer em Jesus visando a salvação? Qual é o resultado? Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, qual é o resultado de crer em Jesus visando a salvação? Resposta: o Espírito Santo começa a atuar em nosso coração, produzindo uma convicção de fé, de que nós estamos aceitando a salvação em Cristo Jesus. E daí, nós passamos então a ser chamados filhos de Deus. Por isso, ter fé em Jesus Cristo significa confiar completamente nele. Significa acreditar em seu poder, e acreditar em sua inteligência, em seu amor infinito, dedicados em nosso favor. Ou seja, é como incluir que acreditar em Jesus significa receber de presente a vida eterna. E a partir disso, ser obediente, guardando os mandamentos e aprendendo os ensinamentos de Jesus. Não é possível que uma pessoa que receba Jesus na vida passe a andar transgredindo a lei do Senhor, porque não está combinando. Jesus disse: se vocês me amarem, vão guardar os meus mandamentos. E Jesus Cristo foi muito taxativo em dizer isso. Por isso, a pessoa que aceita Jesus precisa ser obediente aos mandamentos do Senhor. Senão, estará desonrando o Senhor Jesus Cristo. A fé que a pessoa recebe de Deus, ela é produzida como obra do Espírito Santo em nosso coração. E tem duas ações envolvidas, que primeiro, a ação de Deus colocar a fé em nosso coração, e segundo, é a fé humana de iniciar um relacionamento com Deus a partir de sua palavra. Por isso, a comunhão com Deus é muito importante a partir da aceitação de Cristo Jesus. Por isso, uma pessoa que reconhece ser pecadora, ela não questiona os motivos de sua salvação. Ela precisa de salvação. Uma pessoa que está se afogando e alguém lhe estende uma boia ou estende a mão, ela não vai questionar. Por que essa boia? Por que dessa cor? Por que você está... Não, a pessoa agarra a boia e depressa quer ser salva. Então, um pecador que está sendo salvo não questiona assim, a sua salvação. Ele aceita, porque através da aceitação ele vai ter um outro benefício, que é a vida eterna. Deus nos abençoe. Que a crença em Jesus nos garanta a vida eterna para sempre. Deus abençoe a todos. Amém.